Saudações a todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje nós vamos ter um episódio bastante especial. Hoje vamos falar sobre temas que mexem com a saúde, justiça e opinião pública. Isso mesmo. Vamos tratar de alguns temas interessantes aqui, de interesse geral. Assim espero. É uma breve introdução da nossa convidada, Romélia Lessa, advogada, especialista em direito médico, também enfermeira, e tem vasto conhecimento na vivência hospitalar e no universo jurídico. Romélia, seja bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui fazendo parte desse programa maravilhoso de vocês, portal do podcast do Vale do Paramirim. É um prazer enorme. Isso aí, obrigado. Nós é que agradecemos, eu e nossa equipe, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente nessa noite. E vamos papear, né? Sim, nós estamos aqui para papear. Com certeza. Correto. Gente, começando, eu gostaria então, como todas as perguntas que nós fazemos aqui, perguntas não, né? Nós pedimos para o convidado, quem é Romélia Lessa? Então, saí da minha cidade natal, que por coincidência é Macaúbas, e fui muito cedo para poder estudar fora, como era a rotina de todas os adolescentes da época. Então, fiz minha primeira graduação em Salvador, na Universidade Católica, e de lá trabalhei no interior, né? E aí, então, essa evolução que você estava, eu interrompi, desculpa. Essa evolução que você estava da trajetória da enfermagem até o direito. Conta aí pra gente como é que foi esse período da enfermagem. É natural que lidar com vidas, com saúde, sempre deixa marcas positivas ou negativas, né? No profissional, em todo profissional. Que a gente sabe que a saúde no Brasil ainda... a gente tem críticas ao SUS, mas pensando em outros países, o SUS ainda funciona. Mas também tem suas mazelas. Como foi essa trajetória da enfermagem para o direito? Uma coisa levou a outra, foi isso? Mais ou menos. Eu não posso, assim, taxar que uma coisa levou a outra, porque são duas áreas totalmente distintas, né? Da área de saúde para você ir para humanas, então são coisas totalmente diferentes. Mas a questão da enfermagem, no meu ponto de vista, e o porquê dessa troca, dessa mudança, talvez tão distinta, tão diferente, tão oposta. Eu sempre gostei. Oposta, uma você trata de direito, todos são direitos fundamentais, a liberdade, sim, a saúde, sim, né? Sim. Talvez não sejam tão opostas. Talvez, vamos dizer assim, oposta na questão de atuação, de técnica. Talvez seja essa sem dúvida. A minha colocação. Uhum. Então, assim, a área de saúde, um dos pontos que sempre me chamou a atenção foi justamente esse, o cuidado com o outro. E, assim, a responsabilidade que você precisa ter com a vida da pessoa que está ali sobre os cuidados do enfermeiro, do médico, no meu caso, do enfermeiro, né? E, assim, é uma profissão muito bonita. E eu costumo dizer, a enfermagem é o carro-chefe do hospital. Um hospital não funciona sem a equipe de enfermagem. Não estou, assim, querendo puxar sardinha para nada, mas, realmente, se você analisar, é quem realmente está ali ao lado do paciente, cuidando e fazendo aquela ponte entre o paciente e o médico, é a equipe de enfermagem. Sem dúvida. Né? Então, assim, foi um trabalho muito dedicado da minha parte e eu sempre prezei muito pela responsabilidade para com a vida do outro. Isso aí. Desafios da enfermagem. Nós vamos passar por todas as suas etapas, mas por enquanto vamos na enfermagem, até porque, assim, para a gente entender como foi essa sua ida, porque eu vejo, eu acho, percebo talvez que tenha um fundo lá daquelas questões que você vivenciava na enfermagem e falou, olha, eu acho que é uma área que... Mas vamos para frente. E os desafios da profissão de enfermagem, de enfermeira? Demais. São muitos. Como eu falei, assim, a enfermagem, para mim, assim, é o carro-chefe do hospital. Com certeza, eu vou causar muito, assim...
muitos comentários negativos até por conta disso. Não estou desmerecendo profissional nenhum, que isso fique bem claro. Mas é um desafio muito grande, porque a enfermagem, ela sempre teve, assim, ao lado do paciente, mas nunca teve, por exemplo, como que eu vou te explicar? Um reconhecimento, tanto financeiro como do próprio status de profissional de enfermagem. Tanto é que teve agora o piso nacional, foi obrigatório, né? É obrigatório? Exato. Foi da enfermagem ou foi do técnico? Os dois, da equipe de enfermagem. Tanto o técnico de enfermagem quanto para o enfermeiro. E por que são tão mal remunerados? Polêmica, hein? Polêmica, mas mesmo só para você ter uma noção, como é que funciona e o que você, como você me perguntou ontem, um desafio muito grande era justamente essa questão salarial, porque o enfermeiro, para ter uma remuneração assim que pudesse lhe dar uma sobrevida razoável, ele tinha que estar trabalhando em 2, 3 locais. Então, assim, a produção dele na qualidade do serviço caía, tanto pela sua questão pessoal, do seu pessoal, do seu desempenho, quanto para o cuidado com o paciente. Então, assim, eu achei assim, importantíssimo, foi uma coisa fundamental essa questão do piso, que ainda assim, ainda tem seus desafiozinhos, não está totalmente... Porque ainda temos as instituições privadas que ficam sempre dando um jeitinho aqui e ali. Mas já foi um grande passo. Eu acredito que agora está bem mais tranquilo. Que bom. Aí tem aquele ditado popular, é pouco para quem recebe e muito para quem paga, porque os municípios também, segundo informações, eu não atuo diretamente com parte financeira, mas você não tem só um enfermeiro, você tem vários enfermeiros, né? Lembra de algum fato marcante que aconteceu durante essa passagem? Primeiro, vamos lá, você formou em Salvador e aí você foi atuar em qual cidade, em qual hospital? Eu me formei em Salvador. Daí eu fui trabalhar no hospital em Ibotirama, cidade assim do oeste baiano, bem rodovia, assim, BR. Rodovia, BR. Na época era muito violenta, tinha muito acidente, muito trauma, muito assim. O que te deu muita experiência também, homicídio, né? Com certeza. Homicídio por arma branca, por arma de fogo. Então, assim, era uma cidade muito violenta. Muito aprendizado para mim, com certeza. Isso eu não descarto, não tenho a menor dúvida que lá foi uma escola. Isso. Daí, ainda lá em Ibotirama, eu fiz a minha pós-graduação em Salvador. Eu ia 2 vezes ao mês para assistir aula, porque não tinha essa facilidade que hoje nós temos, né, do estudo online. Então, assim, eu tinha que me deslocar, eram 500 quilômetros de distância para Salvador a cada 15 dias para poder fazer a minha pós-graduação em UTI. A partir daí, alguns anos a mais lá em Ibatirama e eu fui para Vitória da Conquista, onde eu hoje resido atualmente. Uhum. E lá resolveu seguir pelos caminhos do direito, né? Exato. E aí vamos começar então. E o que motivou a sua busca pela formação em direito? São vários pontos, inclusive um pessoal que eu descobri. Hoje, eu olhando para o passado, eu posso dizer isso com tranquilidade. A questão da insatisfação com a enfermagem eram esses pontos, a questão da remuneração e assim da desvalorização, da falta de reconhecimento da profissão de enfermagem mesmo. E outro ponto que me incomodava bastante, porque a enfermagem, assim, ela tem uma certa atuação até um limite. E hoje, olhando para trás, eu descobri que eu gosto muito de autonomia. De você ter algo para fazer e você decidir. E dentro de uma unidade hospitalar, acima da enfermagem, tem um médico. Então, assim, às vezes é difícil de você tomar determinadas decisões, porque tem alguém ali que está acima de você. Então, assim, foi um somatório de fatores que me fez mudar. E como essa formação na área da saúde, em enfermagem, agrega valor hoje à sua formação jurídica? Natural que agrega. Como ela vem a agregar esses valores para você, esses conhecimentos? Demais. Quando eu fiz o curso de Direito, eu não tinha a menor, noção de que eu fosse
realmente escolher a área de direito médico, né? Mas eu queria fazer direito porque, assim, era uma área que tinha um leque muito vasto que eu poderia, inclusive, a princípio, era fazer um concurso, né? Era ser concursada, porque a estabilidade, todo mundo corre para ela. Mas, com o passar do tempo, a gente, assim, eu fui mudando de ideia. E o que me chama muita atenção? Porque o diferencial entre, no caso, a minha pessoa como atuante do direito médico, do outro advogado que atua em direito médico, é a questão da experiência que eu tive dentro do hospital. Isso. Então, assim, hoje eu posso dizer a você o que eu conheço do lado de dentro, que, inclusive, às vezes, eu, sim, para poder ficar mais claro, eu chamo dos bastidores, né? Então, quais são os bastidores do direito médico? Então, eu conheço aquele lado de lá. Eu tenho a experiência que eu tenho, a vivência que eu tive dentro do hospital, me dá, assim, um embasamento para eu falar com um pouco mais de propriedade em determinados assuntos em relação ao direito médico. Isso. E tem alguns exemplos assim de situações em que, com esse olhar de enfermeira, né, hoje está fazendo ou fez diferença na sua profissão? Demais. Demais. Tem algum caso específico que você possa citar para a gente? Você fala de processos hoje em dia? É algo que, assim, que você recorda, que você falou, olha, por eu conhecer essa parte aqui da enfermagem, do sistema de saúde, hoje está me fazendo ter esse diferencial. Sim. E algum caso específico tem? Pode contar com a gente? Pode compartilhar com a gente? Então, a cirurgia plástica é considerada uma cirurgia de elite. Ela não, assim, você vai fazer porque quer, não por necessidade. E a paciente entrou, assim, só para fazer a cirurgia, com os exames totalmente estáveis, né? Uma paciente jovem, rígida, paciente, assim, que não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma doença de base, estava muito bem. E a paciente fez a cirurgia, acabou tendo uma complicação pós-anestésica, e essa paciente acabou indo a óbito. Então, assim, aí como isso me ajuda? Isso me ajuda porque, só um exemplo bem básico, a diferença de um paciente que está... Para a gente, assim, às vezes, 5 minutos aqui é muito pouco. Mas uma paciente em dificuldade respiratória, 5 minutos é uma vida. Então, assim, são 5 minutos que não parece nada, mas que são cruciais para poder salvar a vida de uma pessoa. E por que, assim... O que me dá, como você disse, o que a diferença? A diferença é eu saber que esse tempo é crucial para o bem-estar daquela paciente, para ela não ter uma sequela grave, para ela não chegar a um óbito. Eu estou vendo assim, você conhece os detalhes, as minúcias do procedimento e ali pode descobrir se houve ou não uma falha. Ou talvez do próprio paciente, ou talvez da equipe, né? Sim, claro. Então, se você não conhecer isso, lá no processo futuro, o juiz vai designar uma equipe para fazer uma perícia e coisa que você já apresenta lá no início. Exato. Então, vejo que faz toda a diferença, de suma importância isso. Sim, faz. Só para dar um exemplozinho, para ficar bem mais claro... No direito, a gente vai construir a peça, né, processual, e você vai ali narrar os fatos. Então, assim, qual é o meu ganho? Eu vou narrar os fatos com detalhes precisos para já dar um direcionamento para o juiz. Correto, isso. Ou seja, o juiz... Porque assim, o juiz não conhece de tudo. É por isso que ele tem a equipe, perito, etc. Então, assim, quando você já direciona no sentido de trazer à baila todas as provas, ou melhor, todos os fatos, a decisão é muito mais rápida, não é isso? A sentença sai muito mais rápida. Sim. E assim, você dá como eu falei, um direcionamento mesmo, porque numa questão processual, o juiz olha ali e olha, às vezes assim... não tem aquele direcionamento, ele vai ver se houve uma negligência, uma perícia, uma imprudência, e pronto, né? Houve um dano, é passível de indenização, não é?
Pronto. Mas quando você vai, coloca ele no caminho que você precisa que ele olhe, é muito mais vantajoso, muito mais rápido, e a qualidade, acredito eu, que a qualidade da decisão vai ser outra. Por quê? Porque você, tanto para a questão do paciente quanto do médico. Porque... Ou seja, o que é o direito médico? E qual a sua importância? Então, o direito médico, ele é direcionado mais para a questão médico e paciente, né, propriamente dito. Mas tem o que a gente chama direito da saúde, que aí engloba são mais áreas que englobam, como, por exemplo, questões de plano de saúde, de autorização de medicação, de pedido, né, de medicação, que às vezes não está disponível no SUS, na lista do nacional, pedidos de autorização aos planos de saúde para que haja um internamento, que às vezes o plano de saúde não libera, mas o paciente tem urgência, são questões direcionadas a essa vertente. Então, assim, esse é o direito da saúde. É amplo, tem muita coisinha, porque às vezes a gente assim, não lembra de tantas outras. A importância dele para a sociedade, eu acho que é muito grande, porque você está lidando ali com vidas, com saúde. E, assim, hoje em dia, se você... Claro que você acompanha as notícias, você vê como estão os planos de saúde, né? Então, assim, primeiro que há uma demanda muito grande e a contrapartida, que é o atendimento ao paciente, não é tão eficaz. Às vezes as pessoas assim pagam o que não tem para poder ter um plano de saúde para a hora da sua necessidade, e na hora da sua necessidade ela não é atendida. Então, complica um pouco a questão, por exemplo, de uma medicação que é super importante, que inclusive o plano de saúde também tem muitas medicações, o plano de saúde tem a obrigação de fornecer ao paciente, mas eles não fornecem ou dificultam. Quando vai oferecer, o paciente já foi a óbito, então já se agravou o suficiente que a liberação daquela medicação não vai ser mais de tanta importância. Então, são coisas mínimas, que parecem ser mínimas, mas de suma importância. Claro que também assim, o judiciário, o juiz, no caso, ele tem que ter o discernimento, e hoje, inclusive, o judiciário já conta com o NATJUS, que é justamente para poder, uma equipe, para poder dar um direcionamento para o juiz em relação a questões de saúde. Muito bom. A gente já ouviu falar que o direito não socorre a quem dorme, principalmente, então, no direito médico, porque, às vezes, é uma demanda urgentíssima que você precisa ter para socorrer o paciente e que, como você falou, precisa da intervenção, né, do judiciário para que seja concedido algo que já está num plano, mas a gente sabe como é que funcionam as empresas, o lucro, visam lucro. Sim. Imagine aí tanto medicamento sendo disponibilizado diariamente, ou seja, então é urgente, urgentíssimo a atuação de um especialista em direito médico quando houver essa necessidade. Sim. Né? E conhecendo, então, mais rápido e ágil. Né? Sim. Apesar de que hoje a demanda do judiciário é altíssima, né? Inclusive em questões de saúde. Mas eu prezo e acredito muito que se você tem os fatos narrados de uma forma bem clara e objetiva, se você tem os argumentos e tem um fundamento, eu não acredito que um juiz vai negar uma liminar para o internamento de uma pessoa que está em situação de urgência. Doutora, e no caso, quando se há um exemplo, medicação que é de responsabilidade do plano, e aí a gente sabe que o plano vai fazer segurar ali até ter uma determinação judicial para entrega. Demora muito essa liminar para ser concedida? Qual o tempo mínimo? Ou não se pode dizer em tempo, prazo, como é? Assim, normalmente liminar a gente tem até 5 dias, né? Então, mas é como eu falei, depende muito da demanda e do juiz. Infelizmente, assim, hoje a gente ainda tem aquela questão do juiz que tem lá na sua mesa
10, 15 processos na mesma situação, né? Então, são ali 10 liminares para que ele precise decidir com urgência. E, assim, o que ele considera importante daquilo ali. Pois bem, doutora, então vamos... É um contraponto, porque, de um lado, você tem os planos que faz de tudo para assegurar uma intervenção médica, um procedimento médico, para reter medicamentos, insumos para um paciente no qual ele é obrigado. E aí, do outro lado, tem um médico, o profissional, que depende desse medicamento, depende também, às vezes, de minutos, como você falou, horas faz toda a diferença para quem está numa mesa de cirurgia. E o paciente, às vezes, que tinha uma cirurgia de 12 horas, passa para uma cirurgia de 48 horas, ou seja, ele já vai chegar para um procedimento mais debilitado. E aí vem a pergunta que a gente vê muito hoje, que é um tema central aqui do nosso bate-papo, a responsabilidade civil do profissional médico, a questão da ética, né? Os casos de erro acontecem muito devido a isso também. E vamos também falar um pouquinho da judicialização. São muitas perguntinhas aí, mas vamos lá. A responsabilidade civil do médico hoje, como é que está? Né? Vamos lá. Talvez muitas vezes levada até por essa questão, né, da demora, da liberação. Tem vários fatores. Eu vou por partes. Abordar agora a questão da responsabilidade civil e depois você me relembra a questão da judicialização. Certo. A responsabilidade do médico, eu vou dizer num termo, ela só existe se você comprovar que houve o erro. Doutora, só uma parte. Eu falei do médico, mas a gente, quando fala em saúde, nós temos o enfermeiro, nós temos o médico, nós temos o dentista, o fisioterapeuta também entra. Também, também fisioterapeuta, psicólogo, os profissionais. Então, assim, vamos pensar no macro. Sim. A responsabilização civil do profissional da saúde. Tá. Como a gente começou a falar do médico, e assim, por que a gente às vezes frisa mais o médico? Como eu falei logo no início do nosso bate-papo, o médico, ele está na escala de graduação, ele é chamado de dono do plantão. Então, é como se ele respondesse ali pelos demais, porque ele é quem direciona o serviço, o plantão. Ele prescreve, ele fala o que vai fazer, o que a fisioterapia, qual é a ventilação que vai estar ali, a enfermagem, qual é a medicação que vai fazer, o psicólogo, qual é a conduta que vai ter. Então, assim, ele direciona. Por isso que recai mais sobre ele. Mas todos os outros também respondem, podem responder e respondem. É a questão da responsabilidade. Só que parece que o que chama a atenção é só o erro médico, o erro do dentista, do procedimento do dentista, né? Às vezes não repercute tanto quanto um psicólogo, né? Exato. O que repercute mais é do erro médico. Do erro médico, mas hoje em dia, com a questão da estética assim alta, os dentistas, os odontólogos também estão começando a sofrer essas mesmas punições. Isso lá na frente, sim. Então, a responsabilidade civil, só voltando para poder a gente fechar rapidinho, a responsabilidade civil, para que o profissional de saúde responda, é preciso a gente comprovar se houve uma negligência, uma imprudência, Por quê? Porque a negligência é você fazer ou não fazer aquilo que deveria, né? Só dando uma abordagem para poder aquelas pessoas que não entendem o que é negligência, imperícia ou imprudência. A imprudência é aquele que sabe que ali é o limite e ele vai um pouco mais além. E a imperícia é a falta técnica mesmo. Ele não tem habilidade para executar determinado tipo de procedimento e vai lá e executa. Então, assim, se o profissional consegue, se o advogado especialista consegue comprovar que o médico agiu com imperícia, imprudência ou negligência e causou um dano ao paciente, pronto, o médico responde. Você não conseguiu comprovar? Não, às vezes, nem todas as vezes caracteriza como erro médico. Por quê? Porque não houve um dano. É o chamado, assim, responde a responsabilidade subjetiva que a gente chama juridicamente. Ou seja, você tem que comprovar. Exato. Não é? E aí, assim, a gente me pergunta, o Brasil hoje tem muitos casos de erro médico?
Demais. Aí agora já vamos entrar naquela questão da judicialização que você me perguntou. Tem subido demais os conselhos. O CNJ, no ano passado, ele fez um apanhado de 10 anos. E, assim, os processos de judicialização aumentaram bastante. Aí você poderia me perguntar, mas e por que aumentou tanto a judicialização da saúde? São vários fatores. Primeiro, a questão da super especialização. Perdão a super especialização. Hoje em dia, se você observar, você tem o médico ortopedista que trata do primeiro dedo da mão direita, ou do primeiro quirodáctilo, vamos chamar assim. Você tem um médico que é especialista só em cotovelos. Isso acabou fazendo com que os médicos também sejam mais chamados a responder processos. Mas não só isso, como também, há um tempo atrás, que foi um dos principais fatores, assim, o médico era tido muito como médico de família. Aquele médico que conhecia o paciente, não só o paciente, mas conhecia a família toda. Então, era uma relação não só profissional, mas também de uma aproximação maior, até de amizade, vamos dizer assim, que hoje em dia já está bem distante. E, então, essa questão de sair um pouco da questão do cuidado com o paciente como um todo, tem levado também à judicialização. Outra questão é o mercado, né? Então, assim, tem muito profissional médico, às vezes, assim, não tão preparado, especializado. Nem todos os médicos estão querendo sair da faculdade e fazer uma residência, e aí já começa a dar plantão, abrir seu consultório, e, às vezes, cometem alguns equívocos que acabam judicializando. Preservando o anonimato, óbvio. Claro. Tem alguns casos que, assim, algumas situações reais vivenciadas, né? Falando aí da responsabilização, até porque a gente precisa trazer à tona, o profissional que está lá do outro lado nos acompanhando, vai nos ouvir, entender um pouco, né, quando se fala em responsabilização, alguns casos aí para a gente poder falar assim, isso aqui dá ênfase a uma responsabilização. Pode falar algumas situações? Você gostaria que eu citasse algum fato? É isso? Alguns fatos. Aí você me complica. Não falo fatos assim, com nomes, apenas. Então, de erros que aconteceram. Que podem acontecer, que o médico pode ser responsabilizado. Isso. Eu vou te citar um aqui que é e talvez muitos desconheçam até. Bastante comum é a questão da publicidade médica. Por quê? O que é que ocorre? O médico responde primeiro pelo Conselho Regional Federal de Medicina, né? O CRM. Então, assim, o médico tem o dever de atender a certas, ou melhor, a todas as resoluções que constam no Conselho Regional Federal de Medicina e, consequentemente, no Conselho Federal. Porque a punição ou os processos começam de baixo para cima. No Conselho Regional, depois sobe para o Federal. Seria como, então, o judiciário mesmo. Exato. Agora são instâncias administrativas. A cada gravidade. Mas, assim... a cada gravidade? Depende muito. É devido à gravidade do caso que ele vai já para a esfera federal ou fica no estado? Não. Eu quis falar uma outra coisa e acabei. Ou é a hierarquia? Hierarquia a depender da questão processual. Porque, primeiro, posso dar uma apanhadinha rápida sobre o processo administrativo? Claro, sim, deve. Pronto. O processo administrativo, ele começa com a sindicância. Sindicância é o quê? Se você teve, você ou um determinado paciente, um conhecido seu, um familiar, foi atendido no hospital e dali ele foi fazer um procedimento que vocês não acharam, por alguma questão, que o procedimento não foi bem conduzido. Vocês vão fazer uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Lá no Conselho Regional, os sindicantes vão fazer uma averiguação, uma investigação, se realmente houve um erro ou não.
Daí, dessa averiguação, ele vai gerar um relatório. Nesse relatório, ou o médico vai ser absorvido, não foi uma conduta errada, foi apenas uma questão de iatrogenia, né? Assim, é uma complicação comum que pode ocorrer em quase todos os tipos de patologias e procedimentos. Ou o relatório vai gerar um processo ético administrativo. Nesse processo ético administrativo, aí o médico já começa a se complicar um pouquinho, porque já foi averiguado e provou que houve ali uma situação não condizente com as normas do conselho. Daí, se é julgado procedente ou imprecedente, vai para a instância maior ou não. E que detalhe, só o CRM e só o Conselho Federal de Medicina podem punir o médico com multa, cassação e suspensão do exercício profissional. Doutora, mas não precisa ir para a esfera administrativa, eu já posso logo judicializar. Pode, com certeza, que inclusive é o que mais acontece. Primeiro as pessoas vão para a instância judicial e não passam pelo administrativo. E como cidadão comum hoje, que ele sentiu que foi violado no seu direito, porque acontece, a gente não está falando de seres humanos, né? A gente não está aqui para poder penalizar ninguém, nenhuma profissão, principalmente o médico, que tantas vidas salvam. Claro, né? Inclusive eu e enfermeiros, Mas assim, como é porque a gente tem que falar na parte mais vulnerável, que é o desinformado, o cidadão que vai ali já carente de uma situação, e muitas vezes, até por um excesso de trabalho, de atendimento, é natural que aconteça algumas falhas. E aí, nesse caso, como é que o cidadão deve proceder? Ele pode ir diretamente ao CRM, através do que? Petição ou através de um disque de denúncia? Como é que funciona? O correto, ou tem que procurar um advogado? Não, o correto assim, é que ele vá diretamente ao CRM, ao Conselho Regional de Medicina, e faça a denúncia, porque a denúncia não pode ser anônima. Tá? Então, assim, por que não pode ser anônima? Porque a pessoa vai ter que averiguar ali o que foi que houve com o paciente, digamos assim, colocando-se na relação médico-paciente. Então, assim, tem que haver essa averiguação. E não só por isso, mas a questão também, porque senão iria ser uma coisa muito sem responsabilidade, né? Porque, afinal de contas, assim, fazendo um parêntese, mas um parêntese importante, não é assim só, houve um erro médico e o médico vai lá. Tem muita coisa que eu não tive a oportunidade de falar, ainda se você me der a oportunidade depois, que acontece dentro do hospital e que não é uma irresponsabilidade propriamente dita, uma negligência, uma imperícia, uma imprudência. Tá? Então, assim, muitas vezes não é, mas a pessoa acredita que foi aquilo ali, como você próprio citou, às vezes o médico está de plantão, super cansado, o pronto-socorro super lotado e houve lá um dano. Nem sempre é um dano, às vezes é uma conduta correta, mas que o paciente não entende. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem polêmico. Tá. Transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová. Polêmico. Nós não vamos adentrar na questão, porque é um tema muito vasto. Isso. Mas, assim, é uma questão que, por ética, pela conduta do médico, que é um profissional que tem que tem a competência de decidir se o paciente vai precisar ou não de uma transfusão. Só que, às vezes, o familiar não quer que faça porque é testemunha de Jeová. E aí? E aí vem a pergunta. O médico pode ser responsabilizado, o profissional médico, porque quem conhece da necessidade do paciente é o médico, o intervencionista que está ali com ele. Então, a parte emocional do familiar, ela sobrepõe, então, ali a vontade do familiar, que não conhece de procedimento, sobrepõe a do profissional. E se esse profissional não realizar o procedimento para salvar a vida do paciente, ele responde? Vamos lá. Vamos por parte. O médico ele tem autonomia de fazer um procedimento quando o paciente está em risco iminente de morte. Então, se o paciente está ali, ele está sangrando Seria estado de legítima defesa ou estado de emergência, estado de necessidade? Não, é uma responsabilidade médica mesmo. Porque ele está ali na condição de garantidor da vida. Então, ele tem a competência técnica para saber se o paciente não fizer a transfusão imediata, ele vai morrer.
Desculpa, Então, eu falei uma assim, besteira aí. Legítima defesa não é quando há uma tentativa contra a vida de alguém. isso. Mas o estado de necessidade é para salvar a vida de terceiro. Você pode usar de meios, né, que justifique Exato. a E no ação. caso do médico, assim, o médico pode fazer isso se o paciente estiver numa gravidade extrema que ele corre risco de morrer. Então, ali, ele vai poder fazer. Se o paciente tem condição, ele está, vamos só exemplificar, uma anemia mais grave que precisa fazer uma transfusão. Porque tem muitos tipos de anemia que precisa de transfusão. Então, o médico só pode fazer se o paciente autorizar ou o familiar. Aí, o médico não pode fazer, porque se ele fizer, ele responde. Ou seja, não há risco iminente. Não há risco iminente. Quando for iminente... Quando for iminente, ele deve agir. Isso é importante. Com certeza. Isso é importante porque, às vezes, tem familiares que têm uma doutrina que segue, que tem que ser respeitada, e tem outro da mesma família que não segue. Né? E aí fica o embate. Então, assim, é bom que todo mundo saiba. Quando há iminência de morte, o médico deve intervir, né? O profissional médico. Sim, sim, Né? sim. Mesmo contra a vontade dos familiares. Porque ali está a vida. Não há tempo para poder se decidir se vai, se permite ou não. E, assim, é uma questão ainda polêmica, inclusive no judiciário. Porque, assim, tem duas vertentes em que tem algumas turmas que concordam que deve ser feita a transfusão. Tem outras que não. Pela questão exatamente religiosa, do respeito e de como aquela pessoa vai viver depois daquela transfusão. É muito polêmico, né? Então, assim, é uma questão ainda bem polêmica. Assim. Aí vem a questão, exemplo, poderia seguir o modelo, então, da doação de sangue, ou da doação de órgãos, ou seja, eu posso atestar antes se eu for submetido ou precisar de não querer que seja feita a transfusão. Eu posso fazer isso? A doação? Não, a doação não. A doação já está estabelecida em lei, não é isso? Sim. Que eu posso doar. Mas eu falo da transfusão. Eu, testemunha de Jeová, eu posso atestar, fazer um documento, uma declaração de que, em situação futura, de que eu venha a ter uma intervenção e precise, eu não quero ser, como é que se chama? Transfundida? Transfundida. Pode. Pode? Pode. Olha aí, então, para você que é testemunha de Jeová. É o chamado testamento vital. Que, às vezes, a pessoa que está assim, numa condição, digamos, em estado terminal ou em estado de inconsciência, ele pode fazer um testamento vital quando ele ainda está consciente, lúcido, com a sua consciência preservada. Ele pode fazer um documento dizendo o que ele quer, o que ele não quer, e, inclusive, quem vai ser o cuidador dele, o responsável por responder por algumas coisas que seja necessário fazer por ele. Então, ele pode fazer o testamento vital. E também pode ser revogado, né? Pelo próprio paciente, claro. E aí, nesse caso, o médico se isenta de uma responsabilidade futura, né? Sim, sim. Detalhe, ele isenta, mas ele precisa registrar tudo, que é importante. Que é um dos pequenos, grandes problemas dentro da área de saúde como um todo. Eu digo isso o registro? Até como enfermeira, o registro. Porque, agora eu vou dar, assim, uma pincelada, como diz o leigo, na questão interna dentro do hospital. Há muitas coisas importantes e que são, assim, minúcias. Como, por exemplo, você está ali no paciente... Eu estou exemplificando muito porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Porque se eu for falar muito em termo técnico aqui, não vai ser muito compreensível, tanto do judiciário quanto da medicina, que são termos, às vezes, bem diferentes. Então, o médico, ele tem, até pouco tempo, está melhorando um pouquinho agora, o hábito de não registrar tudo devidamente. Ainda tem. Que engraçado que nas escolas, tanto de enfermagem, de medicina, acredito que nas outras profissões também, eles nos ensinam muito a parte técnica e esquece um pouco essa questão da deontologia, da necessidade de você registrar com minúcia horários e tudo isso. Porque um horário, como eu citei inicialmente, o médico colocou que atendeu a paciente 9h10. O outro, a enfermagem, colocou que não, o médico veio 9h30. Então, assim, qual dos dois está correto? Então, daqui você vai ter que achar um meio termo ali, procurando em todos os outros registros,
para saber quando o paciente foi atendido, se ele foi atendido a tempo ou não. Doutora, eu estou percebendo que esse seu conhecimento, esse tempo que você, como nada na vida, né, assim, é desperdiçado. É isso que eu falo, a educação é transformadora. E tem gente que ainda defende que uma faculdade não vale a pena. Eu fico imaginando como é que vem alguém dizer, não, gente, não precisa estudar, não. E aí eu estou vendo que o tanto de conhecimento que você está nos passando, tanto de informação necessária, no sentido de que assim, o que você está respondendo hoje, o que você está falando, o que você atua no direito, graças à enfermagem. É enfermagem. Né? Então, assim, é muito bom e que o jovem que vai assistir, que está nos acompanhando, gente, não existe outra saída. A saída é pela educação, é o conhecimento, é a leitura, é livro mesmo, é leitura. Por quê? Será que nós teríamos médicos, advogados, psicólogos, enfermeiros se não tivesse ido para a faculdade? Mas vamos voltar, desculpa, foi só uma divagação. Mas é importante porque nós hoje em dia não somos mais autodidatas como os primórdios, né? Então, assim, nós precisamos das faculdades, das universidades para poder aprimorar o nosso conhecimento. E, assim, eu acho que é de suma importância você... Não é que o título vai te trazer um diferencial. O título ali, não, eu sou médico. Porque também, como você falou aí, espero que tenha muitos estudantes de medicina e de enfermagem, de fisioterapia, que possam estar vendo esse podcast e já começar se preparando para isso. Porque, como eu te falei antes, eu só vou fechar o meu raciocínio. Quando eu falo que o médico registra pouco, mas ele registra pouco para dar atenção ao paciente. Então, às vezes, ele prioriza o cuidado com o paciente ao prontuário. E é um erro dele porque ele não está fazendo a sua defesa e também não está ali explanando o que foi feito com o paciente. Mais uma vez, exemplificando o paciente parada cardiorrespiratória. Então, assim, você vai o quê? Você vai parar para escrever? Anota aí, uma adrenalina. Vamos fazer uma adrenalina no paciente. Não, para aí, não vamos entubar. Então, assim, é feito todos os procedimentos e depois que se registra tudo. Então, qual é a prioridade? É atender o paciente. Não tem menor dúvida disso. É atender ao paciente. Correto. Você falou aí, eu pensei aqui. E durante esse procedimento não pode ser gravado em vídeo e áudio e vídeo? Ou tem ali a privacidade? Agora, sim, é óbvio que até para uma defesa médica, né, do profissional e da equipe que está ali envolvida, poderia se ter instalado no pronto-socorro, por exemplo, câmeras de vídeo para poder registrar até para segurança do paciente e dos profissionais? Alguns hospitais têm esse tipo de tecnologia, mas, se não estou enganada, eu não vou aqui te dar uma certeza, é só até a recepção. Porque a questão do paciente, nós temos aí o sigilo médico, que é assim, eu falo sigilo médico porque nós estamos focando mais na questão do médico. Mas a enfermagem também tem o dever de sigilo, o fisioterapeuta também tem o dever de sigilo, o técnico de enfermagem também tem o dever de sigilo, porque o que o paciente tem ali, o que o paciente é portador, da patologia que seja, então, assim, ele não pode ser exposto. Então, se você coloca, às vezes, um paciente... O que, assim, né? Hoje em dia, com questão de rede social, isso está meio que, assim... não tão eficaz como deve ser. Mas, porque até os próprios pacientes, acompanhantes ali, um filma o outro e vamos lá. Mas tem o dever de sigilo. A gente está falando aí, assim, como esse podcast parece estar legal. Parece não estar legal, né? Porque assim, são temas, assuntos que é do dia a dia. Sim, né? Com certeza. É do nosso dia a dia. Não tem quem não precisa de porque é o dever de sigilo. Mas tem. Quando que você pode quebrar? Um exemplo bem simples. É um exemplo corriqueiro, é um exemplo comum e que eu acho que vale até de informação para muita gente. Se uma pessoa, um determinado cliente, um cidadão, chega no pronto-socorro e lá é diagnosticado que ele está com HIV, ele é portador do vírus HIV. Ele pede o sigilo.
tudo bem o sigilo. O médico vai perguntar, o senhor é casado? Sim. Então, o médico tem a obrigação de informar a esposa dele. Por quê? Porque ele vai colocar em risco uma terceira pessoa que não tem, que pode ser prejudicada por conta daquele sigilo. Então, esse é um dos pontos que pode ser quebrado. Questão de epidemias, por exemplo, notificações, né, assim, que sejam importantes, ele pode quebrar neste sentido. Como, por exemplo, o médico vai chamar a esposa, ele não vai expor para a sociedade toda, mesmo porque também tem a questão da notificação. São doenças de notificação compulsória, elas têm um sigilo, mas um sigilo até determinado ponto, né? Porque são doenças de notificação compulsória que precisam ser expostas para preservar cuidados de terceiros. Isso. Falando aí de sigilo, privacidade, nós estamos vivendo uma era de revolução, né? Tecnológica, redes sociais. Todo mundo hoje está querendo postar, inclusive em hospitais, clínicas, procedimentos. E como é que fica aí a questão da influência dessas postagens, às vezes de denúncia, nas redes sociais, o profissional, como fica? Como é que você percebe essa não seria invasão, mas seria o uso, né, das redes, desse poder que a pessoa tem hoje através do celular, da opinião pública, de movimentar talvez aí uma cidade para poder ter um determinado posicionamento. Mas você me pergunta em questão ao profissional médico ou paciente? Como você vê essa questão da influência das redes sociais, dessa tecnologia, dessa possibilidade hoje de se divulgar tudo com relação à medicina, às práticas médicas, todas elas, né? Questão da saúde. Consegui explicar mais ou menos? Eu vou tentar, assim, colocar para ver decifrar minha pergunta. Eu vou tentar simplificar. A questão da publicidade, por exemplo, para o médico, com o advento das redes sociais, da internet no geral, o paciente, a pessoa, o cidadão, ele teve acesso a mais conhecimentos. O Dr. Google está aí para poder salvar a vida de muita gente e complicar também. Porque, às vezes, o paciente já chega no consultório com um diagnóstico firmado. E o médico... do médico que não concorda com aquilo ali. Brincadeiras à parte, mas realmente é isso. A questão da internet, assim, deu acesso a muita gente, que isso é importante porque as pessoas também passam a ter conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, de como é que funcionam as coisas, do que é determinado tipo de patologia e como... Mas isso não dá direito ao paciente de chegar para o médico já impondo o que ele pesquisou no Dr. Google, tá? Em contrapartida, os profissionais de saúde, eles precisam seguir, principalmente o médico, eles precisam seguir a resolução normativa do Conselho Federal de Medicina sobre Publicidade, que tem todos os seus critérios. Ele pode postar o antes e depois? Depende. Ele pode postar o antes e depois, contanto que não identifique seu paciente, contanto que as imagens do depois não sejam tratadas, né? Contanto que aquele conteúdo seja um conteúdo de cunho informativo. Aqui foi feito tal procedimento e com esse procedimento houve a melhoria de tal coisa, etc. e tal. Então, não pode ser uma postagem aleatória. Então, é uma ferramenta poderosa demais, mas precisa saber usar. Como tudo, né? Como tudo. Dosar. A gente está falando aí bastante, eu vi uma pergunta aqui, com a judicialização, hoje tudo, até o acesso mais fácil hoje, né, ao judiciário, isso proporciona também um aumento da judicialização. E a pergunta é, os médicos, os profissionais da saúde, estão com seria medo, mais receio de atuação? E eu até lembro de um caso que o médico profissional recém-formado pediu enxurrada de exames. A pessoa fez e aí, assim, depois em conversa, parece que ele percebeu que era o médico que estava com receio, justamente porque já tinha respondido o processo,
e pediu aquele calhamaço de exames. Justamente assim, opa, vou lavar, vou pedir tudo aqui para... Né? Esses profissionais, isso protege ou prejudica o médico que faz, que pede esses exames, né, por excesso? Eu vou te falar aqui um termo que a gente ouvia na faculdade ainda, né? A clínica é soberana. O que significa isso? O médico ele precisa examinar o paciente como um todo. Sim, respondendo a sua pergunta, às vezes o médico, ou muitos médicos, estão com esse cuidado, com essa cautela. Mas pedir esse absurdo de exames não vai dar maior segurança a ele. Tem muitas outras coisas que podem garantir essa segurança dele, né? Como, por exemplo, um documento fundamental que a maioria dos médicos não utilizam é o termo de consentimento livre esclarecido, que não só para procedimentos, mas para consulta simples, para tratamento com medicação oral, por exemplo, porque ali o médico vai perder, eu digo muito entre aspas, ganhar um tempo de 10 minutos, de 15 minutos, explicando para o seu paciente quais são as complicações, o que aquela medicação vai trazer de benefício e vai trazer de malefício para ele. E ali o paciente vai assinar o termo de consentimento, dizendo que ele foi esclarecido sobre tudo aquilo. É muito mais tranquilo, econômico e mais seguro. Não é que isso vai eximir o médico de um processo judicial, mas dá uma segurança maior para ele, porque ele está fazendo o correto, ele está seguindo o caminho correto. Então, assim, às vezes pedir esse monte de exames não protege ele de muita coisa. E como eu falei antes, a clínica é soberana. O médico fazer anamnese, o médico saber procurar conversar com o paciente. O médico precisa dispor de um pouquinho de tempo para dar atenção ao paciente, que muitos pacientes judicializam por isso. Infelizmente. Né? Não estou aqui apontando ninguém, por quê? Porque eu conheço o outro lado. Eu sei o quanto o médico, às vezes, demanda de um tempo para poder dar um pouco mais de atenção a um paciente ou a outro. Então, assim, não é fácil para o médico chegar e parar, ou então ele faz uma agenda de atender 5 pessoas no dia. É todo médico que tem condição de atender só 5 pessoas no dia? Então, assim, depende da especialização dele, depende do objetivo dele, depende de muita coisa que vá favorecer aquilo ou não. Então, são muitas coisas que tem no entorno disso aí que não é simples só falar o médico não olhou na minha cara. Não mesmo? E aí, doutora, vem a questão, a pergunta que a gente também, né, vê e observa, é a violência e o assédio contra os profissionais da saúde, né, que também existem. Fala um pouco para a gente sobre. Tá demais. Ultimamente, então, assim, o médico virou o tema da vez, né? As pessoas, assim, se achando no direito, assim, de tudo também, porque eu acho que tem que haver o equilíbrio em todas as coisas. Não sou aqui a favor da morosidade do atendimento, porque no meu conceito, o paciente não vai para o pronto-socorro se ele não está sentindo alguma coisa. Entretanto, o paciente não sabe o que está acontecendo dentro daquela unidade hospitalar para poder chegar quebrando uma porta, arrombando e depredando, ou muitas vezes assim, destruindo o patrimônio público, inclusive, por dizer que o médico não atendeu porque não quis. Porque eu vou só exemplificar mais uma vez. Muitas vezes o médico que está atendendo no ambulatório, ele é o médico plantonista que atende toda a unidade hospitalar. Às vezes tem ali 30, 50 pacientes para ele atender. Um paciente teve intercorrência. Ele vai ter que escolher. Eu vou atender a intercorrência ou vou atender a pessoa que está ali fora com um sintoma gripal me aguardando. Você está entendendo como a escolha é difícil do médico? Muito. Não é simplesmente assim, vou fazer o que eu quero. Ele tem critérios
para seguir. Ele tem recomendações, ele tem normas e responde por essas. Doutora, e com relação, assim, a gente percebe também que é um ser humano que está ali, muitos casos de depressão, de doenças, essas doenças por excesso de trabalho, de estresse, porque assim, não é fácil você ter em suas mãos a decisão sobre a saúde, sobre a vida de alguém. Isso deve ocasionar para esses profissionais que estão envolvidos, creio que um estresse grande, né? Assim, bem corriqueiro. Há um tempo atrás, esse tipo de problemática se via mais assim em médicos que trabalhavam em ambiente fechado, tipo unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico. Mas isso tomou uma proporção grande que está se abrangendo para todos os setores hospitalar, por exemplo. Que normalmente você vê mais isso em médicos que trabalham no setor hospitalar, que ele tem uma demanda muito grande e, às vezes, não dá conta, a unidade ou o serviço não dá uma condição favorável para que ele atenda aquele paciente adequadamente. A pressão, a responsabilidade e a cobrança são muito grandes sobre o médico. Isso tudo acaba gerando esse tipo de problema. Porque, como você próprio falou, são situações muito críticas que o médico tem que responder e ele se responsabiliza por aquela resposta. Se ele faz, ele responde. Se ele não faz, ele responde também. Então, assim, é muito sutil a decisão e a consequência. Entendo. E aí também a gente está vendo muitas fakes hoje, fake news, como essas fakes interferem, né, nessas informações que são passadas, porque com a rede social é muito bom, todo mundo hoje consegue postar, fazer, criar, nós aqui estamos criando, fazendo esse podcast graças à possibilidade, né? Sim, claro. Mas também tem muita desinformação, tem muita fake news. Como é que tá essas fakes hoje na área da saúde, risco para o profissional, para o paciente, que muitas vezes acredita nessa fake news, consequências? Eu vejo como um risco muito grande, porque assim, um prejuízo muito grande, porque todo profissional, toda profissão tem seu valor. Mas quando se trata de área de saúde, né, então assim, eu acho que o valor ali é maior. Nós estamos lidando com vida, com situações de saúde, de doença. Então, se você começa a espalhar uma notícia falsa de determinado tipo de problema, atendimento ou unidade hospitalar, eu creio que a população só tem a ser prejudicada por conta disso. Então, eu acho que só uma sugestão para a população em si, procure saber a veracidade daquela notícia, né? Se não tiver condição de ir no próprio setor, tem vários órgãos, tem DIRES, tem Secretaria de Saúde, tem vários setores que pode dar informação sobre determinados tipos de procedimento. Então, não acreditar em tudo que se ouve, que se vê, na internet principalmente. Correto. Aí a gente, prosseguindo, eu percebo que o profissional, para ele estar bem, para ele chegar, colocar a cabeça no travesseiro para ter uma noite de descanso, ele precisa estar bem assessorado, não é isso? Com certeza. Assessoria para um profissional da saúde hoje, eu acho que é fundamental. Assessoria jurídica, você está dizendo? Sim, assessoria jurídica. Sim. Eu concordo plenamente. Às vezes a gente acha que está assim, você está falando porque você é dessa área. Mas não é. Eu sempre acreditei, não só na questão do direito médico, mas que o direito em si, ele tem muito a ganhar com a prevenção. Porque se você está ali, se você consegue mediar, se você consegue conciliar, resolver algumas coisas, eu acho que é de ganho para todos. Não só para o advogado, como para o cliente e para a população no geral. No direito médico, eu acho é uma necessidade, já não é mais assim uma condição de você, eu quero ter porque é legal, eu vou estar assessorado. Não, é necessidade mesmo. Necessidade de você ter um contrato bem elaborado, necessidade de você ter um termo de consentimento bem feito, necessidade de você ter um prontuário bem completo, bem redigido, com termos claros, concisos, necessidade de você ter
um atestado de óbito bem feito, de você ter uma rejeição de um tratamento. Então, tudo isso é importante para poder proteger o médico e respaldar nas suas decisões. E nessa era de procedimentos para todo mundo, né? Vamos entrar nessa seara. E é polêmico. Dentista, biomédico, farmacêutico estão fazendo procedimentos. E aí? O que é que diz o Conselho Federal e Regional de Medicina sobre isso? O que é que diz também os demais conselhos? E como o profissional pode se resguardar, né, para que ele não venha a sofrer nenhuma punição e também praticar algum erro, né? O paciente também pode não ser vítima de um profissional não habilitado. As resoluções do Conselho de Medicina, principalmente, mas também dos outros conselhos em si, o objetivo principal deles, além de estabelecer normas, né, para que o profissional siga, é de proteger a sociedade, justamente de pessoas que fazem determinados procedimentos que eles não estão habilitados para isso. Há muita, hoje em dia, então, porque todos os profissionais se acham competentes para fazer determinado tipo de procedimento. Mas eu sou daquele tipo de dizer, cada um no seu canto, cada um faz o que lhe compete. Porque, assim, cada um vai responder por aquilo que foi feito. Atualmente, por exemplo, está tendo uma discussão entre os conselhos de medicina e de odontologia, porque estão querendo liberar para que o profissional de odontologia faça rinoplastia, cirurgias de face, né? E o pessoal de medicina questiona isso. Porque o questionamento, no meu ponto de vista, é por questões mesmo de estudos, tempo de estudo, de prática e esse apanhado todo, que inclusive é o que se discute, que tem consultas públicas, os próprios conselhos, eles abrem consulta pública para que a população vote ou não, se é a favor ou não desse tipo de resolução, né, de que atenda ou não. Porque o médico, não estou aqui defendendo nenhuma categoria, mas exemplificando, o médico ele faz 6 anos de medicina, ele estuda mais aprofundado toda a fisiologia, a anatomia do corpo humano. Para ele fazer uma cirurgia plástica, além dele fazer os 6 anos de medicina, ele faz 2 anos de residência em cirurgia geral e depois mais 2 anos em cirurgia plástica. Então, são 10 anos de estudos. A experiência prática dele é outra. É nessa vertente que os conselhos estão enfatizando, principalmente o Conselho de Medicina. Não é que a medicina pode mais do que a odontologia, mas a capacidade técnica do médico. O que eles têm discutido, o que tá em voga aí é essa questão da experiência técnica. Você falando aí de uma rinoplastia ser possível por um dentista? Mas assim, rinoplastia você precisa fazer num centro cirúrgico. Sim. E se houver a necessidade de transferir para uma UTI, quem que vai acompanhar esse paciente? O dentista? Você acabou de dar uma resposta assim, importante, porque o dentista ele faz o procedimento, mas quem vai estar acompanhando esse paciente, caso haja alguma intercorrência, alguma complicação, quem vai ficar acompanhando? O dentista ou o médico? Ou seja, então hoje, quais são os procedimentos permitidos hoje por um farmacêutico, por um biomédico, por um dentista? Quais são os procedimentos que eles podem hoje executar? Eu falo procedimentos da face, né? Estéticos, isso. Olha, e você, assim, acabou me colocando um pouquinho de aperto, porque eu não tenho... Deve ser muitos, né? Mas assim, pode citar alguns? Alguns. Botox, por exemplo, que é o famoso, né, que todo mundo... Ele hoje em dia ele pode ser feito por vários profissionais, não só o médico, como o biomédico, como alguns profissionais de enfermagem. Eu digo alguns por quê?
por um período de tempo, houve-se uma autorização para que os enfermeiros fizessem esse procedimento. Depois, essa resolução foi revogada. Mas aqueles enfermeiros que tiveram aquele período ali, eles podem estar. Inclusive, hoje em dia, estão lutando para isso, para que a enfermagem volte a ter autorização para fazer o botox. Porque outros procedimentos a enfermagem pode fazer, sim. O farmacêutico ele pode prescrever algumas medicações que estão ali, ele lá no balcão. Mas, como teve uma polêmica recentemente que o farmacêutico poderia prescrever. Aí eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Você acabou de me colocar. Se o paciente tem uma complicação no ato, numa rinoplastia, se o paciente tem alguma complicação com aquela medicação que tomou, que o farmacêutico prescreveu, quem vai fazer a intervenção? Aí. Porque a medicação, ela é prescrita de acordo com o sintoma. O que é que você está sentindo? Não simplesmente... e outra coisa, toda a semiologia da doença em si. Por que aquele paciente está com aquela doença, quais são os sintomas, as complicações, e não simplesmente passar uma medicação para um sintoma. Há uma diferença bem grande. Então, assim, isso amplia um pouco a questão dos profissionais, como farmacêutico, como a enfermagem, como a fisioterapia, como a odontologia, mas, ao mesmo tempo, tem as suas limitações. Assim, eu acho que uma informação importante para quem pretende se submeter a esses procedimentos é verificar se esse profissional, mesmo sendo dentista, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, tem uma especialização para aquele procedimento, né? Porque você não, pelo simples fato de você ser farmacêutico, você pode fazer o procedimento, ou no caso, você ser um dentista e fazer o procedimento. Ele precisa se especializar, né? Exato, correto. Não só especializar. Então é procurar um profissional especializado para mais garantia. Para a própria segurança do paciente, isso. Né? Então, assim, é importante que você procure um profissional que você tenha, que seja habilitado. Desculpe. Os próprios conselhos, eles dão acesso a isso. Se você tiver o nome e o número do conselho, você pode buscar lá para saber se aquele profissional ele realmente está inscrito como enfermeiro, como farmacêutico, como médico, como dentista, e se ele está apto a atuar. Porque, às vezes, o médico comete um determinado tipo de procedimento, o dentista comete, e ele foi cassado. Então, ele se formou para aquilo, mas ele não pode mais atuar. Mas ele pode exercer no procedimento estético, então ele vai para aquele trabalho ali. Então, assim, é importante que você procure saber a competência e a qualificação. Quando eu falo de competência, não é assim no termo vulgar, mas se ele tem competência técnica ou se está habilitado para desenvolver aquele tipo de procedimento, né? Então, assim, e eu acho que, acima de tudo, é sua saúde, é seu corpo, então, que é fundamental. Pois bem. Doutora, nós estamos chegando já ao final, já estamos aí com mais de 1 hora. Papo excelente, muito agradável, muito esclarecedor, viu? Como o tempo, até para que o nosso telespectador lá crie interesse, não vamos estender mais né? Claro. Então, para finalizar, doutor, o papo é muito agradável, muito esclarecedor, mas a gente precisa encerrar, né? Sim. E desde já eu já deixo um convite para que retorne aqui para a gente poder até responder algumas perguntas que deverão surgir lá no nosso canal. Tem algum assunto que nós não tratamos aqui que você gostaria de enfatizar? Olha, a questão do direito médico assim, é muito vasta. Então, tem muita coisinha que pode ser assim, abordado. Mas eu acho que, para o primeiro podcast, a gente falou bastante coisa, que eu acho que vai assim, suscitar a curiosidade de muita gente, o interesse, porque eu acho que é um assunto que é de interesse de todo mundo, né? De ter um pouco mais de conhecimento, porque diz respeito a cada um. Então, eu creio que nós podemos depois colocar qualquer outro assunto que o público venha a se interessar mais especificamente. Correto. Então, mais uma vez, agradecer pela participação, pelos esclarecimentos. E
deixar aí para suas considerações finais a necessidade, né, de você também colocar aí as suas redes sociais para que as pessoas interessadas entendam, conheçam mais até sobre o seu trabalho, mas também sobre o que você presta, quais são os serviços que você presta, né, e também o que pode agregar à profissão deles, à carreira deles. Qual é aí? Deixa. Sim. Então, eu quero agradecer demais a oportunidade, ao podcast e, assim, espero ter contribuído um pouquinho para poder passar assim, algumas informações que realmente são importantes e, sim, vamos tentar organizar um outro momento que eu acho que são informações úteis para a população no geral, não só para uma classe profissional, né, mas para a população no geral. Eu estou com o meu Instagram é Romélia_Lessa. Eu trabalho como advogada especializada em direito médico, né, e atuo não só no preventivo, mas também judicial. Preventivo, que a gente denomina no administrativo e na questão do judiciário também. Os dois a gente pode abarcar esse preventivo, ou seja, vamos evitar processos, demandas, não só viável e mais produtivo e positivo para o médico, como para a sociedade como um todo. E hoje, com a tecnologia, você poderá prestar serviços para qualquer profissional do Brasil, porque hoje com a tecnologia você peticiona eletronicamente, né? Sim. Então, assim, hoje você está aí, você reside tem um escritório em Vitória da Conquista, mas... Tem escritório físico em Vitória da Conquista, mas a gente atende também a nível nacional, né? Nós temos, inclusive de outros estados, já temos atendido clientes de outros estados e, assim, realmente a questão da internet veio a favorecer e ajudar muito, né? E hoje em dia você pode fazer uma videoconferência a qualquer hora com qualquer profissional, né? Então, assim, esteja ele em Vitória da Conquista, em São Paulo, né? E estamos aí. E é isso. Eu que agradeço bastante a oportunidade. As portas estarão abertas, será muito bem-vinda e vamos agendar e vamos aguardar os comentários para que talvez o público direcione o nosso próximo bate-papo. Então, de antemão, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer a Santiago que está ali atrás, comandando as nossas câmeras. E é isso. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Até mais. Um abraço. E é isso, gente. Encerramos por aqui. Vá lá no canal, se inscreva para você acompanhar os nossos podcasts, que serão retomados breve. Mais uma vez, obrigado. Um forte abraço e boa noite a todos. 1 hora e quanto?